Salve, salve galera, tudo certo por aí? Tá chegando a FC Dicas com os jogos de domingo do Campeonato Brasileiro que tá pegando fogo. Tem muito jogo bom domingo e segunda-feira. Claro, eu tô sempre muito bem acompanhado por aqui. Tô com o nosso mito Lucas Tadioto, que de acordo com o script vai pedir o seu joinha e vai pedir para você te inscrever no canal. Então pede aí, Tadioto. Salve Gasparini, tudo jóia? Enfim, tu já fez a parte complicada aqui do trabalho, né? Que é pedir pra galera se inscrever, deixar o joinha, compartilhar, botar o sininho aí pra receber tudo isso que a gente fala, todos os vídeos. Temos aí excelentes partidas nesse domingão aí. A gente já falou no vídeo passado que agora o Campeonato Brasileiro começa a entrar na sua reta final, então a gente pode ter aí jogos eletrizantes pra acompanhar. Já tivemos na rodada passada aí, né? Tivemos um Fla-Flu sensacional que a gente acompanhou aí. Tivemos um jogo do Inter contra o Ceará muito bom. Tivemos o jogo do Grêmio contra o Bahia também muito bom. Vamos ver agora o que essa rodada nos reserva. Vamos dar uma analisada nos jogos de domingo. Bora lá? Bora lá, com o site da Instabet já aí na tua tela, tá valendo R$100 em bancas lá na Instabet. Não é sorteio, é apenas a sua participação, claro, tem alguns critérios, alguns requisitos, eles estão todos explicados no link aqui na descrição. O Tadioto falou de Fla-Flu, da rodada passada, e o Flamengo, que perdeu o Fla-Flu, é justamente o nosso primeiro alvo aqui no AFC Dicas, Flamengo e Ceará, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. Cara, eu queria muito fazer uma entrada pré-live nesse jogo, mas eu não vou conseguir porque o mercado tá muito espremido aqui. A gente tem uma odd do Flamengo, mais uma vez aí abaixo de 1,50. Eu acho que o Flamengo do Jorge Jesus permitia essas odds, o Flamengo do Rogério Ceni, eu acho que não tanto, tá? Então, pra mim, embora o Ceará seja um adversário aí, né, assim, não tão expressivo quanto outros grandes clubes aí do futebol brasileiro a nível técnico hoje para enfrentar o Flamengo, mas eu não sei, eu não consigo ver uma boa possibilidade para a gente trabalhar essa odd aí de 1,45, 1,48 que tá abrindo para o Flamengo na maioria das books aí, e para mim é um jogo muito bom para trabalhar no over, esse jogo aí do Flamengo contra o Ceará, mas também as odds estão muito ruins. A gente tem aí um jogo com as linhas de gols aí em 3, para mim, fazer over 3 pagando aí odd de 2 não vale a pena nesse jogo. Então, eu prefiro trabalhar esse jogo em live, e a sugestão que eu dou para quem for fazer esse jogo no live, que preste atenção no mercado de gols, que pode ficar muito bom com o decorrer da partida. No mesmo horário, no Morumbi, tem o São Paulo enfrentando o Palmeiras, o Corinthians e o Santos. É brincadeira, é lógico que o clássico é São Paulo e Santos, mas palmeirenses e corintianos, por conta da rivalidade, serão obrigados a torcer para o Santos. Afinal de contas, palmeirenses, corintianos e santistas querem complicar o São Paulo, que é o favorito, está na frente na briga pelo título brasileiro. Sansão, São Paulo e Santos, 4 da tarde no Morumbi. Eu acho que o São Paulo vem muito bem na liderança do campeonato até chegar nesse momento, que é o momento chave do campeonato, e que ele virou um mini paulistão pro São Paulo. E embora o Mirassol não esteja disputando o brasileiro aqui, mas tá ficando difícil pro São Paulo, porque o retrospecto recente do time São Paulino contra equipes paulistas aí não tem sido nada bom. A gente viu na última partida aí, tomou 4 gols do Bragantino. É claro que a gente tem que levar em consideração o fator Libertadores, que o Santos tem que jogar no meio de semana, e o foco da equipe vai estar toda nesse jogo. É muito provável que a gente tenha aí jogadores do Sub-20 do Santos contra o São Paulo nesse jogo, mas o fato de ser um clássico traz uma motivação tão grande para essa molecada que o Santos tende a botar a campo, que vai ser um jogo muito duro, muito difícil para o São Paulo. E se em outros momentos a gente viu o São Paulo surpreendentemente encaixado e motivado para disputar esse tipo de partida, a gente viu aí no último jogo o São Paulo com alguns problemas de ordem de gestão, assim, porque a cobrança que o Diniz faz com seus jogadores, ela é uma cobrança muitas vezes que passa do tom, que é muito excessiva e chega até no ramo da crítica, que não é construtiva, né? Então a gente se ouviu muito falar
sobre as declarações aí que o técnico deu depois do jogo, sobre a cobrança que ele fez ali com o Tietê, que passou de cobrança e virou uma crítica mesmo, coisa que um torcedor gritaria da arquibancada, né? Então, isso às vezes soa mal dentro do vestiário e pode ser um fator aí de desmobilização do time do São Paulo para esse jogo, tá? Eu escolhi o handicap asiático mais 1 a favor do Santos, pagando odd de 2,05. Eu enxergo aqui que mesmo que o Santos não esteja focado tanto nesse jogo como está para o jogo da Libertadores, o fato de ser um clássico, todos esses fatores que eu levantei aqui em relação a questões internas do São Paulo, pode ser que a gente tenha um jogo mais equilibrado que o de costume, um jogo muito aberto com contra-ataques velozes, e eu acho que o Santos, não se perder para o São Paulo, não perde por uma margem muito elástica. Santos mais 1 a 2,05 eu acho uma boa entrada para esse jogo. Aliás, eu fiz uma brincadeira aqui em relação à rivalidade das torcidas, mas vale então o seu comentário. Comenta aqui, fala se eu tô certo ou não. Especialmente para paulistas e cariocas, né, que tem 4 grandes clubes em cada estado. No caso do Sul, por exemplo, aí a rivalidade é acentuada, Grêmio e Inter, no caso de Minas, Atlético Mineiro e Cruzeiro, não há muito o que fazer, você torce contra o rival e ponto. Mas, por exemplo, você que é palmeirense ou você que é corintiano, vai torcer para o Santos contra o São Paulo? Ou você que é botafoguense, você que é vascaíno, torceu para o Fluminense contra o Flamengo? Vale a pena torcer para o rival para atrapalhar um outro rival na briga pelo título? Eu quero saber, conta aí para mim. Ô Tadioto, nosso próximo jogo é Atlético Goianiense e Bahia, jogo às 18h15 de domingo em Goiânia. A gente viu o Atlético Goianiense fazendo um jogo meio insosso aí contra o Vasco na última rodada, também porque o Vasco tinha bastante necessidade e fez de tudo para evitar os ataques do Atlético Goianiense. Eu acho que é um time assim que joga melhor contra times da parte de cima da tabela, contra times ali da região do Z4 ou que estão disputando para sair do Z4. O Atlético Goianiense não consegue fazer bons jogos. O Bahia é um desses casos. Eu não sei de fato como o Bahia vai para esse jogo depois de ter perdido para o Grêmio mais uma partida que colocou o time no Z4 do campeonato. Aqui, quando a gente tem um time com o botão do desespero ligado, aí tudo pode acontecer. Então, mais por incertezas aí de como pode estar o Atlético Goianiense, eu também não quero trabalhar em live, não quero trabalhar pré-live nesse jogo. Se pintar alguma coisa em live, a gente pode abordar lá no Telegram essa partida aí. Inter e Goiás, 18h15 no Beira-Rio. O Inter que vem encaminhando uma vitória em cima da outra e o Goiás que ainda sonha em sair do rebaixamento. A gente tem aqui o Inter que voltou a praticar um bom futebol, teve uma retomada interessante. Acho que também que a nova diretoria que assumiu o Internacional deu um voto de confiança para o trabalho do Abel Braga, que se mostrou um trabalho consciente, né? Levando em consideração as limitações da equipe, precisou de um pouco de tempo, de uma sequência para colocar aí os jovens jogadores como Praxedes, como Yuri Alberto, como Heitor na lateral, que eram jogadores que não vinham sendo utilizados anteriormente e que agora estão se firmando como titulares da equipe. Mas eu vejo o Goiás também ensaiando uma retomada interessante. Aqui tem uma derrota apenas nas últimas 5 partidas que disputou e vai tentar escapar desse Z4 aí, roubando pontos dos times da parte de cima da tabela. A gente não pode deixar de lembrar que o Inter fez um jogo muito ruim contra o Goiás no primeiro turno. Com muita valentia, o Goiás conseguiu arrancar um resultado interessante contra o Inter no primeiro turno e pode ser que esse resultado se repita agora. Por isso eu vou fazer a mesma entrada que eu fiz no jogo de Santos e São Paulo, eu vou fazer Goiás mais 1, tá pagando odd 2. Eu gosto bastante de ter esse handicap positivo aí pro visitante, porque é muito difícil a gente ver nessa altura do campeonato alguma goleada elástica acontecendo, né? Pode ser que aconteça, não tá descartado, mas eu acho que o Goiás vai fazer um enfrentamento bem digno contra o Internacional, então Goiás, handicap mais 1, a odd 2 é a minha entrada nesse jogo. E eu falava de rivalidades regionais, uma delas estará em campo
neste domingo. É o último jogo de domingo, às 8h30 da noite, o clássico alvinegro no Rio de Janeiro. E os dois times brigando contra o rebaixamento. O Vasco conseguiu sair, pelo menos temporariamente, do Z4 na rodada passada. O Botafogo continua por lá. Vasco e Botafogo, 8h30 da noite, em São Januário, esse jogo. Alguns aspectos me fazem acreditar que o Vasco não vai cair esse ano. Um deles é a quantidade grande de times disputando essas 4 vagas aí no Z4 do campeonato. Tá uma briga muito interessante lá, porque tem equipes que estão sofrendo bastante com essa temporada diferente do campeonato e estão sentindo muito. E porque o Vanderlei Luxemburgo assumiu o Vasco e logo que chega, o Luxemburgo tem o aspecto da mobilização do time que pouquíssimos treinadores conseguem fazer como ele faz, de mobilizar o time a jogar um futebol simples e de resultado para conseguir sair de situações complicadas, né? O Luxemburgo, que já foi um técnico consagrado e muito vencedor no futebol brasileiro, pode estar se aproximando daquele perfil de treinador que é o salvador das barcas que estão naufragando, né? Então, se o Luxemburgo conseguir fazer um trabalho aí que tire o Vasco dessa situação nesse ano, com certeza ele vai ficar novamente com uma marca positiva aí no coração Cruz Maltino, né, da torcida do Vasco. Um jogo muito difícil pra gente trabalhar pré-live também, porque as odds elas estão muito bem ajustadas para as duas equipes. É um jogo que eu acredito no ambas marcam aí também, mas eu pretendo não fazer essa entrada no pré-live. Prefiro esperar a postura das equipes dentro de campo para tomar uma posição nesse jogo aí, portanto não trouxe nada pré-live para o Clássico Carioca. Tem um aplicativo que ajuda muito a gente que é apostador, quem acompanha o esporte de maneira geral, que é o SofaScore, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer, mas certamente muita gente já conhece. Eu tenho programado ali, viu, Tadioto, todos os jogos do Brasileirão, então automaticamente o jogo começa, quando tem gol, quando acaba o primeiro tempo, o final do jogo, quando tem expulsão, ele dá aquela notificação, né? Te confesso que no meio da semana eu deixei o celular de lado um pouco antes de começar Bragantino e São Paulo, fui ali comer um lanche, questão de 5 minutos e voltei. Quando eu voltei, o jogo tinha começado. Foi a primeira vez na vida que eu achei que o SofaScore tinha dado problema, porque estava 2-0 pro Bragantino. Eu falei, não, tá errada essa notificação aqui. E aí eu fui ver, realmente, com certeza, estava certo. Estou falando isso para dizer que o Bragantino é o nosso alvo de agora, é o jogo da segunda-feira. Depois do que fez contra o São Paulo, o Bragantino enfrenta o Atlético Mineiro às 8 horas da noite no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Olha, eu acho que o Bragantino tá começando a fazer agora o que a gente esperava que ele tivesse feito durante o campeonato todo, né? É um time, assim, de tiroteio total, ele vai pra cima, não tem medo de atacar com muitos jogadores, mesmo times, assim, que estão na parte de cima da tabela, times que representam mais perigo quando estão com a bola, e o Bragantino ele não se omite de fazer um futebol mais agressivo, e tem algumas armas interessantes. Eu queria destacar aqui o Claudinho, que é o camisa 10 dessa equipe do Bragantino, que provavelmente vai concorrer aí à revelação do campeonato nessa edição do Brasileiro, porque ele vem fazendo, do ponto de vista individual, excelentes partidas aí pelo Bragantino, e vai ser difícil, inclusive, o Bragantino segurar esse jogador para a próxima temporada. Mas algo que pode fazer bastante diferença aqui é o estilo de jogo de contra-ataque que o Bragantino tem, né? É um time, assim, que espera pelo adversário, mas assim que pega a bola é muito contundente, consegue criar chances ofensivas, assim, muito perigosas. E quando consegue aproveitá-las, a gente vê isso que a gente viu no meio de semana, né? Colocou 4 no São Paulo, que era um time que vinha numa consistência muito grande no campeonato. O Atlético Mineiro é um time que está marcado nessa edição aí pelo descuidado defensivo. A gente vê o Atlético com uma boa posse de bola, com uma postura ofensiva, às vezes empurra o adversário para o seu campo de defesa. Só que o Bragantino não está desacostumado a sofrer dessa forma. Inclusive tem uma proposta de jogo que contempla ficar se defendendo para poder escapar no contra-ataque. E todas as vezes que o Atlético Mineiro jogou contra times com um contra-ataque muito rápido, teve muita dificuldade. É um time com a defesa lenta, tem problemas de recomposição, os laterais quase sempre estão à frente da linha da bola quando o time perde a bola, gerando aí um perigo muito grande do ponto de vista defensivo pelos lados do campo.
Então, isso tudo me leva a acreditar que a gente vai ter um jogo muito movimentado, um jogo com uma média de gols bem interessantes. Eu escolhi entrar aqui no Ambas Marcam, pagando 1,80. Eu acho uma entrada bem possível aqui, porque o Atlético Mineiro tem uma média boa de gols feitos e o Bragantino tem esse contra-ataque que é mortal na maioria das situações. Ambas marcam a 1,80 em Bragantino e Atlético Mineiro. Então tá feito, passada limpo a rodada do Brasileirão, com os jogos de sábado no vídeo anterior, os jogos de domingo e segunda neste AFC Dicas aqui. Então se você ainda não curtiu, por favor, dá aquele joinha, te inscreve no canal para receber as próximas notificações dos nossos próximos conteúdos. Tadioto, boa rodada para você, a gente se encontra na semana que vem aqui em mais um AFC Dicas. Boa rodada para nós, espero que a gente tenha um sucesso mais uma vez aí nas bets e vamos em frente porque ainda tem muito futebol de 2020 em 2021 para a gente acompanhar. Um abraço. Um abraço e gestão de banca sempre, hein, galera? Valeu, forte abraço.